Nesse vídeo, eu vou fazer uma análise das principais possibilidades para a semana de 29 de julho a 2 de agosto. Meu nome é Diógenes, seja bem-vindo a esse canal que foi criado em 2011 para trazer conteúdo para você a respeito do mercado financeiro. São quase 900 vídeos que eu trago aqui a respeito do mercado financeiro, uma boa parte deles é operando ao vivo, uma boa parte é análises, dicas, técnicas, conteúdos, a parte de mindset, que é muito importante você ter um bom comportamento no mercado. E nesse vídeo vou fazer uma análise de alguns pares de moedas para a semana de 29 de julho a 2 de agosto, tá bom? É um prazer ter você aqui, eu gosto muito de ensinar, isso é muito importante para mim. Tenho, ao longo desses 15 anos de atuação diária no mercado financeiro, eu acabei desenvolvendo metodologias próprias, inclusive indicadores, robôs e, enfim, ferramentas que me ajudam. Hoje, por exemplo, eu não opero mais de forma manual. Tá, de sentar aqui no computador para comprar, vender e etc. Eu não faço mais isso, mas eu opero de forma 100% automatizada através dos meus robôs, de um robô, na verdade, e das minhas estratégias automáticas que funcionam muito bem. Não faz milagre, tá? Não faço aí 20%, 30% ao mês, mas é possível sim rentabilizar o capital de forma eficiente, com risco controlado, tá? Isso é uma coisa muito legal. Se você tiver interesse em saber mais sobre o meu sistema de copy trading, deixa no comentário aqui embaixo e eu vou te responder sobre as informações do meu sistema de copy trading, como você pode copiar as minhas operações no mercado financeiro e assim você poder rentabilizar o seu capital junto comigo, tá bom? Muito bem, tenho aqui alguns indicadores, eu quero te apresentar. Todos esses indicadores foram criados por mim. Esse aqui é o indicador Trend Cycle, na parte inferior. Ele me ajuda a entender qual que é a idade da tendência, se uma tendência está velha ou se ela está nova. Se ela, enfim, está muito esticada já. Uma tendência, a gente sabe que uma tendência é legal seguir tendências, porém, depois de um determinado momento que a tendência está acontecendo, começa a ficar perigoso porque aumenta a probabilidade dessa tendência colapsar e deixar de existir. E aí, é claro que uma operação a favor de uma tendência que já está velha não é interessante. Foi isso que o meu indicador me ajudou a entender. Nesse momento, por exemplo, o GBPCAD está na fase 3 de alta, que é a última fase antes da possível ou provável morte de uma tendência, tá? É um indicador bastante legal. Também tem esse indicador aqui, que me traz algumas informações sobre a ATR, cálculo de posicionamento de take profit, stop loss. Tem esse outro indicador que me ajuda a entender como é que está o cenário em outros períodos, através de uma perspectiva de exaustão. E tem esse indicador que me traz outras informações com base no ATR, volatilidade, valor do PIP, tá? Valor do PIP por lote padrão, swap, spread versus ATR. E tem um que o pessoal gosta muito, que é esse daqui, que é o zona extrema. Tá? Ele marca para mim regiões de possível canseira exaustão do preço. Quando, basicamente partindo do princípio de que quando o preço chegar nessas regiões, então provavelmente é uma região de possível operação contra a tendência. Tá bom? Mas sem aumentar muito mais o conteúdo, enfim, essa conversa, vamos direto para o nosso assunto. GBPCAD, onde ele está agora? Olha só, aqui é um gráfico desde 2018, então a gente tem aí bastante tempo, 6 anos de cotação. Essa aqui é a máxima, tá, dos últimos 6 anos, olha só. É claro que se a gente for pegar a máxima, está um pouco mais para cima. Mas uma região mais confluente, inclusive com outros topos, a gente tem essa região aí, tá? Uma região bem marcada, que a gente consegue observar aqui. Ó. Aqui foi a máxima lá em uma região de interesse em 2019, aqui em 2019, aqui foi em 2021. E onde está o GBPCAD nesse momento? Pois é, na mesma região. É uma região de topos, enfim, topos históricos. O que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que pelo menos nós temos um elemento importante, que é uma possível exaustão do CAD, GBPCAD, tá? Olhando pelo meu indicador da Trend Cycle, que ele mostra para mim a idade da tendência, podemos dizer que essa tendência está na terceira fase de alta. Dentro dos meus estudos, eu percebi que as tendências se dividem em 4 fases, beleza? A primeira fase é a fase de ignição da tendência, quando o mercado começa a fazer o movimento em uma determinada direção. A segunda fase é a fase de manutenção da tendência. A terceira fase, ou seja, manutenção é aquele momento de continuidade, quando a tendência realmente fica mais clara, mais óbvia. A terceira fase, que é o que está agora, o GBPCAD, é a fase onde a tendência já está velha e já, talvez já não seja mais interessante tentar seguir aquela tendência. E a quarta fase é a fase final, que é quando a tendência realmente acaba e geralmente tende, provavelmente tem uma inversão forte
uma inversão total ou uma correção mais forte. Tá? Então, o GBPK já temos uma confluência importante aqui, que é o toque nessa região de resistência, bem marcado, exatamente aqui essa semana, e na fase 3 de alta. Cara, gráfico diário, olha, eu, Diógenes, tá? E eu não estou te recomendando que você faça isso, sempre compare qualquer coisa com o teu próprio plano de trading, mas eu vou priorizar por possibilidade de venda. Talvez no gráfico de 1 hora, né? E aqui no gráfico de 1 hora já temos exatamente, ó, entrou na fase 3, aqui fase 4, depois que entrou na fase 4, ele não subiu mais praticamente, fez só um falso rompimento, aqui é o gráfico de 1 hora, tá? E esse topo já foi mais baixo do que esse. GBPK, de se romper aqui, entra na estrutura de 1 de baixa, ele tem chance de cair ao longo dessa semana, tá bom? Próximo, EURO-NZD. Pois é, EURO-NZD deu uma balançada muito forte lá no Covid, em 2020, tá? E, enfim, foi lá em cima, subiu muito, depois voltou. Mas agora, um preço mais normalizado, podemos dizer, ele está testando essa mesma região de resistência no gráfico diário. Então, já temos um elemento, região de resistência importante, que foi resistência lá em julho do ano passado, agosto, julho do ano passado, tá? Uma região bastante importante. Outro elemento, preste atenção, quando você vê uma sequência muito seguida, né? Sequência seguida, enfim, de candles na mesma direção, tem uma ideia que é importante que você pode lembrar e pode te ajudar, que é a seguinte: quanto maior a inclinação do movimento, maior a probabilidade dele romper e fazer uma retração forte. Então, EURO-NZD está em região de máximas históricas nesse momento, região de resistência super importante, e a partir daqui ele pode dar oportunidade de venda para a gente. Tá? Outra coisa importante, o swap é positivo na venda, é uma coisa favorável também. Beleza? Próximo, EURO-CAD. Também está em uma região de resistência. Fez um movimento de queda muito intenso aqui em 2021, movimento de alta, e agora ele está aqui nesta região. Deixa eu desenhar direitinho para você, que a gente pode marcar esta região por aqui. Ah, está rompendo? Eu não diria rompendo, tá? Deixa que eu vou explicar isso aqui também, uma coisa importante. Quando temos uma linha de tendência de alta ou de baixa, que não está tão inclinada, você percebe que ele está rompendo essa linha? Beleza. Mas muito próximo, ele está aqui, ó, nessa outra região. Ou seja, essa é uma região de resistência natural para o EURO-CAD. Tá? Então, eu vou procurar por possíveis oportunidades de venda. Quer dizer que eu vou vender logo na abertura do mercado que eu estou vendido? Não, nada disso. Mas vou priorizar pela direção de venda, considerando que ele está em uma região de resistência importante. Inclusive, foi uma região de resistência aqui atrás, nesse ponto. Resistência, resistência e resistência. Tá bom? Próximo. CHF-JPY. Cuidado, porque às vezes o mercado pega uma tendência, ele vai embora, ele atropela todo mundo que tenta operar contra essa tendência. Tá? O CHF-JPY acabou, exatamente por estar lá atrás, né, em seu momento, em região de máximas históricas, acabou fazendo com que muita gente operasse contra, né, vendido e mantendo a operação. Tá? Desde lá de 2020, né? Porque aqui lá, deixa eu contextualizar para você um pouquinho aqui, que você vai entender. Olha só, o que estava acontecendo em 2020? Em 2020, ele estava muito próximo daquela que era a máxima histórica do mercado até aquele momento. Tá? Uma região, a máxima de 5 anos e tal. Né? A plataforma está baixando os dados aqui. Ok, vamos lá. Então, ó, essa aqui era uma região de resistência lá. Ó, desde 2016 e etc. Então, aqui em 2020, 2021, muita gente vendeu esperando uma retração do CHF-JPY. E o que aconteceu depois desta região? Né? Aqui, desde 2020, cara, ele subiu 6 mil pips. Né? Chegou a subir 6.600 pips. Então, tem que tomar cuidado. Para você que está posicionado no CHF-JPY, vendido e etc., eu recomendo cuidado. Tá? Essa é a palavra principal para você. Por quê? O CHF-JPY trocou de patamar. Às vezes o mercado faz o quê? Ele fica dentro de uma máxima mínima histórica naquela região ali. Beleza, tudo bem. Passa 5 anos, 8 anos, 10 anos. Maravilha, sem problema. Porém, eventualmente, em algum determinado momento, por algum elemento macroeconômico, tá, ele muda de patamar. Deixa eu desenhar para cima que vai ficar mais representativo. Né? Então temos uma região aqui, beleza, o mercado passou 10 anos nessa lateralização. Em um determinado momento, ele rompe isso aqui, ele muda de patamar. E aí, pode ser que ele nunca mais volte para esta região aqui embaixo. E ele vai se manter agora na negociação, a nova realidade é acima desse nível. Tá?
Se você olhar em longo prazo, você vai ver que, por exemplo, pares com JPY, alguns, né, caíram tipo, desde 40, 50 anos atrás, caiu muito e nunca mais voltou. Então isso pode acontecer, tá? Então tome cuidado com o CHF-JPY, fez uma retração forte essa semana. A estrutura de alta, apesar de estar cansada, está na fase 4 pelo meu indicador. Ainda assim, não existe nenhum indicador que seja absoluto. A gente precisa lembrar disso e tem que tomar cuidado. Se você percebeu que o mercado não está indo muito de acordo com a sua análise, cara, dá uma pausa e toma cuidado, tá bom? Próximo, CAD e CHF. Olha só, CAD e CHF está em região de mínimas históricas, em região de pontos de suporte muito importante. A gente pode observar que, recentemente, este fundo foi mais alto que esse, né? É uma região de suporte muito importante e o swap é favorável para compra. Tá? Olha aí, região de suporte bem marcada, exaustão também no gráfico diário, aspecto de exaustão. Tá? Eu vou priorizar por possíveis oportunidades de compra no CAD e CHF, considerando operações aí mais de longo prazo. Alden-ZD. Alden-ZD é um par que historicamente ele fica lateralizado entre máximas e mínimas bem marcadas ali, e ele está nesse momento na máxima dele. Tá? É uma região de resistência muito importante, o Alden-ZD. O mercado está sendo negociado um pouco acima, mas também está deixando bastante indecisão nos últimos dias. Eu priorizaria oportunidades de venda no Alden-ZD, mas com cuidado. Se você vê que ele realmente não vai cair, cara, fecha a operação, aceita o stop que é melhor, tá? O USD-CHF está em uma região de potencial interesse para compra. Desde 2018, ele chegou no preço mais baixo agora em janeiro desse ano, no preço mais baixo, tendência de queda. E agora, olha só, o que nós temos? Todos os elementos para uma inversão de tendência. Este movimento de alta foi tão alto quanto este movimento de queda. Qual que é a definição de uma tendência de baixa? Topos e fundos cada vez mais baixos. Se nós temos um movimento que vai contra a tendência e ele se equipara ao movimento que era a favor da tendência, então temos uma possível inversão. O que aconteceu? Então, movimento de alta importante, retração mais fraca. Se a gente olhar para cá, medir com uma Fibonacci, essa Fibonacci está amarela, eu instalei agora há pouco essa plataforma, você me desculpe, vamos colocar aqui uma Fibonacci que apareça no gráfico para você, vamos colocar em azul, tá? E vamos colocar um raio aqui do lado direito, ok. Onde ele bateu agora o STCHF? Movimento de alta por aqui, voltou no 50%. Tá? Boa chance de alta. O swap é favorável para compra. Isso é uma outra coisa bem legal para operações de longo prazo. Okay? Então, considerando esse movimento de queda, considerando que esse movimento de alta venceu o movimento de queda anterior, voltou no 50%, eu priorizaria a oportunidade de compra ao longo dessa semana. Okay? O STCAD está em uma região natural de resistência desde 2018, esse é o ponto mais alto, nos últimos 6 anos, e a gente pode observar como ele vem marcando, né, essa sequência de topos mais baixos, onde ele está agora, na sexta-feira, ele bateu nessa região de resistência bastante importante no USD-CAD pelo gráfico diário. Considero que, dependendo de como ele se comportar, pode ser interessante para uma possível venda ao longo dessa semana. Tá? NZD-CHF também está em uma região de suporte muito importante. Eu acho muito legal, tá? O gráfico diário ele nos dá um nível de clareza muito legal para a gente operar. E, inclusive, para quem não tem tanto tempo, eu acho que o gráfico diário é um gráfico excelente, que vai demandar que você olhe para ele apenas uma vez por dia. Tá? Mas o NZD-CHF fez um movimento de queda muito intenso lá embaixo. Agora, possível fundo duplo, fez uma queda intensa aqui. Isso é bom, ok? Porque lembra que eu falei agora há pouco? Quanto mais inclinado estiver o movimento, maior probabilidade dele fazer uma retração. Pois é, exatamente isso que está acontecendo agora no NZD-CHF, ponto de suporte, suporte, e aqui pode dar, vou priorizar por possíveis oportunidades de compra ao longo dessa semana, tá bom? NZD-JPY, derretimento total, né, nos últimos dias, eu até falei disso em outro ativo, em um outro vídeo, tá? Caiu muito. Este movimento de alta, ele se equiparou a este movimento de alta, vou falar de novo, tá? Esse movimento de queda se equiparou a esse movimento de alta, ok? Então temos uma inversão da tendência, da força, pelo menos nesse momento. Fase 4 de alta, significando que estava na fase final do movimento de alta pelo NZD-JPY. Olha que interessante. Entrou na fase 4 de alta do gráfico diário, passou um pouquinho, subiu mais um pouco, depois derreteu
com muita força. O que eu vou fazer ao longo dessa semana? Priorizar por possíveis oportunidades de venda, mas não em qualquer lugar. Eu quero que ele volte pelo menos até uma região aqui do 38,2 do gráfico diário. Essa região aqui, ó, é uma região de confluência de fatores no NZDJPY, tá? Se voltar para cá, aqui eu começo a pensar em possível venda, tá bom? GBP/NZD, região de máxima histórica, nesse ponto aqui, bem marcado, né? Desde 2018, o preço mais alto de todos, né, do GBP/NZD foi entre quinta e sexta-feira. Sequência de candles muito forte para o lado de cima e boa chance de queda, tá bom? E aí já falei GBP/CAD também para você. Bom, o que eu recomendo para você fazer agora? Testar em conta demo para você verificar se a tua estratégia funciona. Você tem que ter uma estratégia, tem que estar muito claro qual é o seu formato, o seu modo de operação no mercado. Sem estratégia você não vai para lugar nenhum. Tá? Então é muito importante ter isso claro. Compara o que eu trouxe aqui para você, essa visão, esses pontos de suporte e resistência, com a tua própria estratégia. Isso vai te dar clareza e você vai, poxa, talvez eu não tinha pensado nessa possibilidade. Mas sempre lembre-se que a decisão final é sua, tá bom? Outra coisa muito importante, deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. E se você quiser saber sobre o meu sistema de copy trading, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou te mandar as informações sobre como funciona para você copiar as minhas operações de forma 100% automática, sem que você tenha, inclusive, que estar com o computador ligado, enfim. Absolutamente nada disso. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus. A gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Até mais.